Bom dia, estamos aqui neste domingo de Santa Ceia, dia 14 de dezembro de 2025, a última Santa Ceia do ano de 2025, para a honra e glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos meditar em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 17, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 30. Nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber toda honra, toda glória e todo nosso louvor, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o Teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui e sobre mim ministro Teu propósito, o meu coração é o Teu altar, o meu coração é o Teu altar. É verdade que o nosso coração venha a ser o altar de Deus todos os dias das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. E Deus é bom, maravilhoso. Vamos meditar na boa palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 1, nome de Jesus Cristo. Deus falará conosco hoje, nesta Santa Ceia, neste domingo lindo, maravilhoso, de uma forma especial,
extraordinária, nome de Jesus Cristo. Diz assim, o título da mensagem é: Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre contra as árvores alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então Deus tinha dado ordens aos anjos, né? E como Deus sempre dá ordem aos anjos. E aqui diz mais, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então vai ter a marca daqueles que são de Deus, e os anjos e Deus e os demônios também vão saber. Eles sabem quais vão ter a marca de Deus e quais vão ter a marca deles. E quem tiver a marca de Deus, eles não podem tocar, eles não podem destruir, eles não podem atrapalhar. Então Deus está dando aqui, está dizendo para os anjos não fazerem nada, não ferir a terra, nem o mar, nem as árvores, nem nada, porque haveria de chegar, eles tinham que assinalar, tinham que colocar nos escolhidos, naquelas pessoas que estavam nos planos da salvação, a marca de Deus. Quem não quer, quem não vai querer ter a marca de Deus? Todo ser humano quer ter a marca de Deus, mas nem todos poderão ter a marca de Deus, porque a marca de Deus só vai ter só aqueles que hão de herdar a salvação, que andam nos caminhos de Deus. Essa é a verdade, eu tenho que pregar a verdade para manifestar a justiça de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus. E diz mais aqui: eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Né? 144 mil. Aqui está dizendo. Agora eu não sei. Só sei pregar a palavra, eu sei ensinar a verdade da palavra de Deus. Os mistérios de Deus é com o próprio Deus. Mas está sendo ensinado a palavra de Deus. Não é? Como diz aqui,
Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos, de toda a tribo dos filhos de Israel. Então, todas as tribos dos filhos de Israel eram, né, várias tribos. Da tribo de Judá, havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. E da tribo de Naftali, 12 mil. E da tribo de Manassés, 12 mil. E da tribo de Simeão, 12 mil. E da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. E da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. É só fazer a conta, que vai dar o número certo. E diz mais aqui: depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Salvação é algo muito especial, muito grandioso. Vai ser um evento, o maior evento de todo o universo, de toda a Terra. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluia! Aleluias, aleluia, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Temos que cuidar para não adorar, trocar Jesus por coisas sem valor, por aparências que não verdadeiramente não nos agrega nada, porque Natal não é. Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Natal é algo especial, mas não é que seja dia 25, o nascimento de Jesus. Diz que não foi em dezembro. Mas daí não, né? O que importa é que Jesus nasceu. Deus enviou seu Filho unigênito para entrar pela porta do aprisco. A porta do aprisco é nascer de mulher. E ele nasceu de mulher para pagar o preço e nos resgatar para Deus e nos conceder viver no paraíso com Deus para todo sempre. Resgatar o que Adão perdeu, entregou para Satanás, para o diabo. E Jesus veio como segundo Adão e resgatou, nos resgatou o direito de nós podermos mudar a nossa história, sair lá das trevas, do sofrimento, das prisões, do cativeiro do inimigo e se tornar livre
com Deus, para Deus, em Deus, para todo sempre. Obra maravilhosa e muito mais Jesus conquistou para todo ser humano. Está aqui na Bíblia Sagrada. O Testamento é a Bíblia Sagrada, o Testamento, tudo está escrito aqui. Do que Jesus conquistou para nós, é tudo direito de nosso, para nós desfrutarmos e vivermos do melhor com Ele, nos caminhos dele. E ainda ir, dia após dia, adquirindo, conquistando, tomando posse da salvação, que é a riqueza maior de um ser humano. Como diz, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muitos que verdade. E diz mais aqui, e clamaram com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Oh, aleluia! E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais que prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus é demais. Nós precisamos, a humanidade precisa deste Deus, Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Porque o ser humano sem Deus, só sofre. Não tem paz para a sua alma. Uma alegria que momentânea e uma alegria que não satisfaz quase nada ou nada. Mas a alegria de Deus é a nossa força, é tudo de bom. E um dos anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia! Isso quer dizer o quê? Essas palavras ditas agora. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, né? Os que largaram o mundo, a tribulação, vieram largar do mundo, largar das coisas erradas, lutaram, batalharam com unhas, garras e dentes para andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus, não aceitando o pecado, as coisas erradas, fugindo dos pecados e das coisas erradas. Lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro, se batizaram nas águas e aceitaram Jesus, Deus, como único e suficiente Salvador da sua vida.
vieram para Jesus, o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus, e o batismo nas águas é muito importante. Morre a velha criatura e aí aquela pessoa emerge das águas em novidade de vida para caminhar a caminhada com Deus até partir, ou Jesus vir buscar a igreja para poder receber essas vestes brancas para morar com Deus para todo sempre. Aleluias! Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem carma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Como é maravilhoso o ser humano que se esforça, que toma a decisão do Salmos, capítulo 37, versículo 5. Se converte dos seus maus caminhos e aceita Deus como único e suficiente Salvador da sua vida. Para Deus mudar, transformar a história, a vida desse ser humano. Só Deus pode mudar, transformar, limpar um ser humano. Mas para isso o ser humano precisa tomar a decisão. Se o ser humano não tomar a decisão de querer Deus, Deus não pode obrigar. Deus fica triste, sofre, chora, mas não pode intervir na sua palavra. Ele deu o livre-arbítrio, o poder de escolher, o direito de cada ser humano escolher o que o ser humano quer para a sua vida. O ser humano tem esse poder, nem Deus, nem o diabo, nem ninguém pode ir contra a decisão de um ser humano. Olha que poder gigantesco, grandioso que um ser humano tem, que o ser humano tem, que Deus concedeu para o ser humano, o poder de decidir sobre, se ele quiser Deus, ele vem para Deus e nada e ninguém pode impedir. E Deus o abraça nos seus braços de amor, e dos braços de Deus ninguém o tira, ninguém o arrebata. Deus é maravilhoso, tremendo, e Ele quer, e Ele está de braços abertos, esperando o ser humano o aceitar como único suficiente Salvador da sua vida. Ele sempre teve, e sempre estará de braços abertos até a consumação do século, esperando, crendo que o ser humano tomará a decisão. Por isso Deus tem, como diz lá no Salmos capítulo 91, 15 a 16 lá, que diz que Deus dá abundância de dias. No 16, Salmos capítulo 91, versículo 16 diz que Deus dá abundância de dias para o ser humano. Tem ser humano que não merece, que aos olhos humanos não tem mais jeito, mas para Deus tem. Deus prolonga os dias de muito ser humano para o ser humano ter bastante tempo para tomar a decisão de salvar a sua alma, de
de entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, confiar no Senhor para tudo o Senhor fazer na vida desse ser humano. Por isso que Deus prolonga a vida de muitos seres humanos que não, aos olhos humanos não tem jeito, para Deus tem. Enquanto a vida no ser humano, há esperança desse ser humano tomar a decisão. Deus tem essa esperança grandiosa de amor para com todo ser humano. E glórias a Deus por isso. Isso aqui é amor. Que amor é este que mudou a nossa sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de nós. Que amor é esse que mudou as nossas vidas, que muda nossas vidas, nos mostrando as saídas quando estava no fim. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Este amor pra mim é tudo, minha história, o meu mundo, minha vida, meu prazer. Este amor é bom demais, é meu tudo, é minha paz, meu motivo pra viver. Amor igual neste mundo não há, amor assim só Jesus tem pra dar. Amor eterno que desceu dos céus, incomparável, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo, é o amor do Espírito Santo por cada um de nós seres humanos. É um amor incondicional, verdadeiro, totalmente verdadeiro. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Vamos ler uma introdução desta palavra que foi pregada de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 17, diz assim: entre o sexto e o sétimo selo, vemos duas multidões. A primeira está na terra e é composta de 144 mil que recebem o selo de Deus vivo. Segundo cremos, este número é simbólico e representa a totalidade do povo de Deus salvo nas duas alianças. As 12 tribos de Israel multiplicar por 12 apóstolos, multiplicados por 1000, numeral que representa o infinito nas Escrituras. A segunda multidão no céu corresponde àqueles que morreram por amor de Cristo durante a tribulação. Neste período, o mundo estará sob o domínio do anticristo, o governante que se levantará contra Deus e perseguirá o povo do Senhor. Contudo, a visão de João mostra que aqueles que foram fiéis ao Altíssimo, ainda que na mais tremenda tribulação, estarão na eternidade diante do trono de Deus, serão por ele protegidos e terão suas lágrimas enxugadas. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Então Deus tem preocupação por nós, tem zelo por nós ser humano. Por isso Ele usa o servo dele para nos ensinar, para nos ajudar a nós tomarmos a decisão de querer Deus. E é muito importante se preparar para usar as vestes brancas. Que as vestes brancas simbolizam a caminhada, o esforço de andar todos os dias nos planos da salvação. Isso é tomado por esforço. Não se compra, não se ganha, se conquista dia após dia nos caminhos de Deus.
E glórias a Deus por isso. Que a humanidade venha se esforçar, venham atinar, venham querer Deus. Se não querem salvar a sua alma, não tem interesse em salvar a sua alma, mas que tenham interesse e para ajudar os filhos, filhas, netos, netas, pessoas que o ser humano ama, ajudá-los a salvar as suas almas, para não ir por outro lado, sofrer para uma eternidade perdida. Com Deus é uma eternidade ganha. Com Deus não se perde, não se empata, só se ganha. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agora vamos passar para a segunda parte, que é a parte da Santa Ceia. Jesus disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E a Santa Ceia é para lembrar o que Jesus fez por nós. Como o segundo Adão veio, pagou o preço, sofreu tudo e nos concedeu o direito de salvar-nos a nossa alma e viver com Deus para todo sempre. Isso que Jesus conquistou. Por isso a Santa Ceia é tão importante. É para lembrar do que Jesus fez por nós. Morreu morte de cruz, foi como um cordeiro, uma ovelha muda para um matadouro por cada um de nós. Para cada um de nós, ser humano, ter o direito, se quisermos, de salvar a nossa alma, para viver com eles para todo sempre. Tudo isso Jesus conquistou e muito mais. A Santa Ceia é para ter parte com Jesus. Ser humano que não participa da Santa Ceia não tem parte com ele. O próprio Jesus diz: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Isso faz parte da preparação para morar com Deus para todo sempre. A Santa Ceia é santa. E só os santos que estão se preparando, que estão se esforçando para viver com Deus para todo sempre, a Santa Ceia faz parte. É parte da preparação. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E a Santa Ceia é santa. E os santos precisam participar da Santa Ceia. É muito sério. Porque os santos de Deus pode, não sabemos do amanhã, então temos que estar preparados hoje, todos os dias, para partirmos, morrermos, ou quando Jesus vir buscar. Nós temos que estar todos os dias nos planos da salvação. E a Santa Ceia faz parte da salvação. Nós precisamos andar em santidade, viver em santidade. Não somos perfeitos, mas temos que nos esforçar para viver em santidades, porque sem santidade ninguém verá Deus, sem santidade ninguém irá morar com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os salvos e os anjos. E aqui é a Santa Ceia, o corpo, que é um pedaço de pão, e o suco de uva, que é o corpo. Pão é o corpo e o suco é o sangue. É simbólico. Mas no mundo espiritual, quando é apresentado, torna-se o corpo e apresentado a Deus torna-se o sangue. No mundo espiritual é seríssimo. Segunda parte é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. 2 Coríntios,
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Romanos vem 1 Coríntios. Depois de Romanos vem 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É muito sério a Santa Ceia. Não se pode participar de qualquer jeito, e muito menos em pecado. Por isso que o servo de Deus, o pastor Luiz Carlos Pereira, não incentiva em participar da Santa Ceia em casa. O correto é participar da Santa Ceia unido com os irmãos na igreja, mas tem situações que o ser humano, as pessoas, os cristãos, os irmãos estão participando em casa, não estão frequentando igreja, mas estão servindo a Deus mais correto, mais em santidade de que muitos que estão na igreja, indo na igreja. Então, e precisam participar da Santa Ceia, e precisam participar. Muitos participam no primeiro domingo, nosso ministério da Igreja Internacional do Poder do Nome de Jesus Cristo, Show dos Milagres de Deus, é no segundo domingo de cada mês. E para as pessoas que não estão frequentando a igreja, não estão indo na igreja, por alguma situação, não deve de deixar de participar da Santa Ceia. E de viver em santidade, em obediência à palavra de Deus. Então, como diz aqui, a Santa Ceia não pode se participar de qualquer jeito. Por isso, o pastor Luiz Carlos Pereira faz a oração, uma oração antes da participação da Santa Ceia. Vamos fazer. Senhor Deus, perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, consciente e inconscientemente, por atos, palavra, consciente ou inconscientemente, até aquilo que não lembramos que pecamos ou que não sabemos que pecamos. Perdoa-os, todos eles, Senhor. Apaga-os. Nome de Jesus, todos eles. Amém, Senhor, e amém, Jesus. É um pedido formal, verdadeiro. E isso conta muito para Deus. E Jesus disse: não peques mais. Aquele que vem para Deus, que anda nos caminhos de Deus, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. É seríssimo. Ser cristão é ser parecido com Jesus Cristo. Nós não somos evangélicos.
Nós somos cristão. Cristão é parecido com Cristo. Andava como Cristo andava, fazia o que Cristo fazia, dando bons testemunhos, fugindo do pecado e das coisas erradas, sendo testemunho de cristão. É o testemunho que faz a diferença e sempre fará. Em nome de Jesus Cristo. Vamos participar, né? Quem não tem o suco de uva, pega um pedacinho de pão e pega um pouquinho de água para participar. E no próximo domingo, no próximo segundo domingo, prepara o suco de uva. Não é vinho, é suco de uva. O suco de uva, o suco de uva não fermentado. Suco de uva natural. Vamos participar, né? Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Vamos participar. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, né? E disse, aqui está um simples pedaço de pão, que agora deixa de ser um simples pedaço de pão e passa a ser o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele corpo que foi judiado, que foi surrado, que foi cortado. Diz que os reios, eu achava que era de 3 dobras, é de 12 dobras, com bolas de chumbos grudadas nas pontas, e que pegavam no corpo de Jesus e rasgava, abria os sulcos longos e profundos. Tudo isso Jesus pagou. Por cada um de nós ele sofreu um sofrimento que nenhum ser humano, maior homem, ser humano, gigante, poderia pagar o preço. Não suportaria a dor, o sofrimento, e teria que estar vivo até o fim, até a última gota de sangue, até sair a última gota de sangue, até o soro. Como Jesus foi levado na cruz, apanhando, sofrendo, ainda botaram coroa de espinho na cabeça dele, batiam na cabeça dele com caniço para furar. Diz que os espinhos eram de mais ou menos quase 10 centímetros, que entrava, perfurava a cabeça dele e entrava na cabeça dele. E foi apanhando e sofreu, foi pregado na cruz. E se não bastasse, ainda um soldado enfiou uma lança no lado dele, que perfurou o pulmão, desceu todo o sangue e ainda desceu até o soro. Ele derramou até a última gota e até o soro do seu corpo por cada um de nós. O seu corpo foi dilacerado. Foi que os filmes da Paixão de Cristo não chega nem 10% do que Jesus passou, do que Jesus sofreu. Que o corpo dele ficou, diz que não teve um lugar que não foi cortado, que não foi machucado, que não foi cortado. Quando bateram nas costas dele,
quando não tinha mais lugar, eles soltaram a mão e ele virou de rosto para cima, e ali eles também, não ficou um lugar, diz dos historiadores, no corpo de Jesus que não foi cortado. Tudo isso ele sofreu para pagar o preço, para nos resgatar novamente para Deus e para nós termos o direito de salvação, o direito de mudar, sair das trevas e vir para a luz, para viver a vida com Jesus, para ter vida e vida abundante, paz na nossa alma e tudo de bom que Jesus conquistou pagando o preço de cruz por nós. Senhor, aqui está um simples pedaço de pão, que agora deixou de ser um simples pedaço de pão. E é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E participamos no nome de Jesus Cristo. E também, diz assim, e semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. É para anunciar Santa Ceia, é para lembrar o que Jesus fez por nós, anunciar até que ele venha, porque ele virá. Ele virá, isso é verídico, ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja, os que estão se preparando dia após dia, adquirindo, limpando as suas vestes, limpando para quando Jesus vir estar com as vestes limpas, branca como a neve. Para ir com Jesus. É muito importante se preparar. E a salvação é só adquirida aqui nesta terra. Só em vida, depois de morrer, não se conquista mais nada. Se eu morrer aqui agora, não vou poder mais pregar a palavra, não vou poder mais fazer a obra de Deus, não vou poder ensinar, não vou... já era. Só em vida o ser humano consegue adquirir a salvação da sua alma. Então vamos nos esforçar, meus amigos, minhas amigas, conhecidos, conhecidas, até desconhecido e desconhecidas, leve a sério, que a palavra de Deus não é brincadeira não, é sério, é mais sério do que tudo que existe, que já existiu, que existe, que existirá. Deus, a salvação para Deus é mais valioso, tem mais valor do que todas as riquezas que existem na terra e em todos os lugares. Então Deus está à tua espera, à sua espera, para você tomar a decisão. E não é brinquedo não, isso é sério, Deus está de braços abertos, você precisa tomar a decisão. Só em vida, porque depois de fechar os olhos, de parar de respirar e o coração parar de bater, já era. Só caixão. Paletó de madeira. E já era. Se morrer em salvação, tá na bênção total e completa de Deus. Se morrer fora dos planos da salvação, tá lascado. É muito sério. Viver com eternamente para todo sempre com o outro lá, ninguém merece. Senhor, aqui está um simples suco de uva, que deixa de ser agora um simples suco de uva. Porque o Senhor foi derramando até aquela cruz,
derramou seu sangue precioso por cada um de nós. O seu sangue derramado nos remiu. Remir nos deu livre acesso a Deus, direito de pedir perdão do nosso pecado no ato para Deus, não precisar de nada de ninguém para pedir a permissão para ninguém, para nada. Jesus conquistou, remiu com o derramamento, por derramar o seu sangue por cada um de nós, ele remiu. Ele nos deu o direito de pedir perdão diretamente para Deus do nosso erro, do nosso pecado, no ato. E ser perdoado no ato. Em Deus receber o nosso pedido de perdão verdadeiro e lance na sua grandiosa mão e lançar lá no mar do esquecimento. Ele tem um lugar que no mar do esquecimento que ele lança lá, é dívida paga, ele não lembra mais e nós não devemos lembrar, porque é dívida paga. Não adianta nem o diabo dizer, não é bem assim. Não acredite nele, acredite em Deus. Deus perdoou, está perdoado. Só Jesus diz, não peques mais. Como Jesus disse lá para a mulher que foi pega em adultério. A mulher foi pega em adultério lá no tempo de Jesus, trouxeram a mulher. E disseram para culpar Jesus. Jesus, o que o senhor diz? Essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, a mulher que é pega no ato de adultério é para ser apedrejada até a morte. O que o senhor diz? Jesus diz, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E saíram entre os mais velhos até os mais novos e foram embora. E Jesus disse para aquela mulher, levanta, olha, não tem ninguém que te acuse, mas vai e não peques mais. Aquele que vem para Deus, nos caminhos de Deus, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. É muito sério. Santa Ceia não é brincadeira, não. Andar nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, não é brincadeira, não. Tem que abdicar do pecado, das coisas erradas, da mentira, de tudo. Aquele que vem para Deus não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Senhor, aqui está um simples suco de uva, que deixa de ser um simples suco de uva e passa a ser o teu sangue, o sangue precioso do Filho de Deus, o Deus Jesus, que morreu, derramou o seu sangue por cada um de nós. Só gratidão, Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por o Senhor fazerem esta obra de nos resgatar, de nos remir, de nos dar o direito de tornarmos uma bênção. Aleluia! Participamos? Em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está aqui, invadindo os nossos corações, trazendo força e poder, abençoando nossas vidas com amor. O Espírito de Deus está agindo em nossas vidas neste momento, nos enchendo de vida e amor, derramando sobre nós o seu perdão. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui,
e sobre mim. Ministro teu propósito, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração quer ser e vai ser, em nome de Jesus, para todo sempre, o seu altar. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço na certeza da vitória, das vitórias para o teu servo, da vitória para o teu povo, da vitória para os meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas, netos, genro, noras, meus familiares, a minha esposa, minhas filhas, meu sogro, sogra, os familiares da minha esposa, todos meus amigos, amigas, meus irmãos, irmãs em Cristo, que ouve a palavra pelo Facebook, pela Salife, pelas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e os seus familiares, que o manto da salvação de Deus vá de encontro a vocês e os seus familiares, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vocês todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tenha um almoço abençoado, um final de domingo, de tarde abençoada. Segunda-feira, 19h30, palavra de prosperidade, que é em todas as áreas, na saúde e em todas as áreas das nossas vidas, às 19h30, segunda e quarta-feira da família, às 18h, 18h10, onde ministramos a palavra para a família e depois oramos por nós, pelos nossos familiares, pelas nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar, amém. E amém, e amém. Abraços, abraços, abraços.